mais uma aula de Química Orgânica. Hoje a nossa aula será sobre a classificação do carbono e das cadeias carbônicas, certo? Mas vamos fazer um retrospecto um pouquinho, certo? Desde a hibridização. Aqui, para poder explicar a classificação do carbono e das cadeias carbônicas, você tem que revisar, certo? Revise e relembre que o carbono ele é tetravalente, ou seja, ele precisa fazer 4 ligações, certo? Assim como nessa minha molécula aqui de CH4 que eu tenho, gás metano. Aqui eu tenho o átomo de carbono, representado aqui por essa bolinha preta, e as bolinhas em laranja representam os hidrogênios. Então, com as 4 ligações, comprovando a tetravalência dele. Aqui, nesse meu exemplo, essas duas moléculas querem dizer a mesma coisa. No primeiro caso, eu coloquei de uma forma mais explicada, certo? Assim como essa molécula aqui, onde eu estou demonstrando todos os átomos que a contém, ou seja, o total de carbonos e o total de hidrogênios bem direitinho. Nessa molécula aqui, a gente já começa uma redução da cadeia, certo? Redução essa para você não ter que estar toda a vida copiando vários átomos de carbono, como em uma molécula como essa, que é muito grande e daria para você reduzir. Aqui no primeiro caso, eu tenho 3 carbonos na minha cadeia principal e tenho um carbono aqui na parte de cima. Lembrando que aqui eu coloquei CH3 porque o carbono está fazendo 3 ligações com cada hidrogênio, onde poderia ter um aqui para cima, um para baixo e um para o lado, e está fazendo uma ligação com esse outro átomo de carbono, ou seja, completando as 4 ligações. Assim como esse carbono tem as 4 ligações, seja com outros átomos de carbono ou com o átomo de hidrogênio. E aqui, já que essa molécula é igual a essa, será o tipo de estrutura que nós iremos trabalhar também hoje, que aqui é uma cadeia mais reduzida. Você só pode reduzir cadeias assim se forem cadeias de hidrocarbonetos. Como assim hidrocarbonetos? Cadeias em que só apresentam hidrogênio e carbono na sua estrutura. Dá para você reduzir ao máximo. Se for algum elemento químico diferente de carbono e hidrogênio, aí você tem que determinar que elemento químico é esse. Só para completar aqui a nossa cadeia, eu poderia acrescentar aqui, ao invés desse hidrogênio, poderia colocar aqui um grupo OH, hidroxila. Aqui eu também teria que especificar esse grupo, OH. Como você sabe quantos átomos de carbono tem na molécula? Vai ser em cada extremidade, em cada pontinho desse aqui, ó. Nós teremos átomos de carbono e nos vértices, que é no encontrozinho aqui, certo? Quando eu estiver encontrando uma ponta com a outra, eu também terei carbono junto com os hidrogênios. Como eu sei quantos hidrogênios estão faltando? Ó, esse carbono bem daqui já dá para ver uma ligação. Então, para chegar em 4, faltam 3 hidrogênios. Ó. Mesmo caso aqui, ó, que a pontinha está representando. E assim vai. Na classificação do carbono ela é muito simples. Classificação do carbono é para você dizer se ele é primário, se ele é secundário, terciário ou quaternário. Por que só pode ser até o quaternário? Porque o carbono é tetravalente, então ele só pode fazer até 4 ligações, certo? Nós vamos classificar nesse primeiro exemplo aqui, ó. O que é um carbono primário? Carbono primário é aquele que está ligado a outro carbono, apenas um, ou a qualquer outro átomo que não seja carbono. Ou seja, a gente diz que ele está sozinho. Essa questão de sozinho é que ele não está ligado a nenhum outro átomo de carbono. Então, analisando aqui a estrutura, posso analisar até essa para ser um pouco mais simples, tá? Esse átomo de carbono aqui, esse CH3, ele está ligado apenas a outro carbono. Então, se ele está ligado a um carbono, ele vai ser primário. Mesmo caso para esse carbono e esse aqui que estão na ponta. Se está ligado apenas a um carbono, ele também é do tipo primário e esse também é primário. Analisando esse carbono bem no meio aqui, você tem que ter cuidado para não responder logo que ele é um carbono quaternário. Como assim quaternário? Porque ele estará ligado a 4 outros carbonos. Quando você olhar a estrutura inteira, ele está ligado a 1, 2 e 3 átomos de carbono. Então, ele vai ser terciário. Porque esse grupamento aqui é hidroxila, certo? Então, não é carbono, você não conta, tá? Então, a classificação seria essa: 3 carbonos primários e 1 carbono terciário.
Super simples, né? Aí, aqui nós temos algumas explicações sobre a classificação das cadeias carbônicas. Se ela vai ser uma cadeia aberta ou fechada, normal, ramificada, vamos entender o que é isso. Essa cadeia ela pode ser do tipo aberta, mas também recebe mais dois outros nomes, certo? Que é acíclica ou alifática. Geralmente nas provas vem mais com esses dois nomes, acíclica e alifática. Esse A, cíclica, ó, o A significa negação, né, em algumas palavras. Então aqui, esse A significa não e cíclica, ciclo, ou seja, uma cadeia acíclica é aquela que não é fechada. Se não é fechada, só pode ser aberta, tá? E esse nomezinho alifática também para dizer que a cadeia é aberta. No segundo caso, a cadeia ela pode ser fechada, também conhecida como cíclica, certo? Cíclica agora porque é uma cadeia, uma estrutura fechada, ou alicíclica. Como você faz para não confundir essas duas palavras aqui, ó? Alifática com alicíclica, porque parece, né? Ó, todas as duas têm a palavra, tem um iniciozinho aqui, ó, o prefixo ali. Então você pode associar um pouco, ó, alifática, cadeia aberta. E alicíclica é como se eu estivesse dizendo, ó, ali você tem um ciclo, ou seja, ali a estrutura é fechada, certo? Quanto ao tipo de ligação, se a ligação for simples, dupla ou tripla, aí muda um pouquinho da denominação. Se for simples, ela vai ser do tipo saturada, a minha molécula, a minha cadeia, a estrutura, certo? Se for dupla ou tripla, isso tudo entre átomos de carbono, tá? Vai ser do tipo insaturada. Como fazer para não confundir os dois também? Ó, ligações simples, S de simples, S de saturada. Então, se ligação simples é saturada, duplas e triplas só pode ser insaturada. No nosso item 4 aqui é quanto à presença de heteroátomo. O que é um heteroátomo? Ó, hétero, diferente, e átomo é um átomo diferente que vai estar entre os carbonos, certo? Que não seja a questão dos nossos carbonos e hidrogênios. Se tiver a presença desse heteroátomo, a cadeia será heterogênea. Se não tiver presença de heteroátomo, ela será homogênea. Essas cadeias elas podem ser normais, ou seja, como assim normais? Só vai ter carbono primário e secundário. É como se tivesse duas pontas de carbono. É como se esse pincel ele fosse uma estrutura de cadeia carbônica, certo? Em que cada extremidadezinha tem o carbono. E só tem duas pontas, então a estrutura é normal, também conhecida como linear. Agora, se nessa cadeia eu tiver no mínimo 3 pontas de carbono, ou seja, em outras palavras, carbonos terciários ou quaternários, aí sim eu terei uma cadeia ramificada, porque vai lembrar ramos, certo? No caso dessa estrutura aqui, ó. Né? Aqui só tem carbono com hidrogênios, então seria uma cadeia normal. Já uma cadeia como essa daqui, em que você tem os átomos de carbono, certo? Aqui ó, tem átomo de carbono terciário, né? Ou seja, formando 3 pontas, então essa cadeia aqui seria uma cadeia ramificada. E por fim, nós temos as cadeias aromáticas. Que cadeias aromáticas são essas? Quando aparece o anel benzeno, né? Ou anel aromático. Aqui é a sua estrutura, certo? Estou demonstrando aqui a questão de ressonância, né? Que o anel aromático é quando eu tenho essa cadeiazinha fechada com os 6 átomos de carbono aqui na estrutura. A gente pode até completar, ó, que tudo nessas pontinhas são carbono. Isso daqui é a questão das ligações duplas. E o que está faltando de hidrogênio aqui é só para completar a tetravalência. Então, esse carbono, você conta de um lado e do outro, ele tem 3 ligações. Está faltando apenas um hidrogênio para completar 4. E aí você completa para todos os outros. Certo? Aqui é a mesma estrutura, apenas a dupla ligação está desse lado, certo? E aí elas vão mudando, porque esse daqui, ó, ele é uma ressonância, é uma rotação. Ora a dupla ligação pode estar aqui, ora pode estar aqui,
mas elas precisam estar alternadas. O que é isso? Dupla ligação sim e aqui não, sim e aqui não, e por aí vai. Então, para saber aí se ficou bem compreendida, a gente vai responder essa primeira questão aqui quanto à classificação da cadeia carbônica. Ao visualizar essa estrutura aqui, você vê que as pontas de carbono elas não se fecham. Tanto faz você olhar para esse caso como para esse, ó. Não está formando nenhuma cadeia fechada, nenhum ciclo. Então eu digo que ela é o quê? Aberta. Você pode colocar o nome aberta e é muito difícil vir em provas com esse nome aberto. A gente vai colocar o nome acíclica, então. Acíclica, para dizer que essa estrutura é uma cadeia aberta. Aí você olha novamente aqui, vai dizer agora quanto ao tipo de ligação, se é saturada ou insaturada. Entre os átomos de carbono só tem ligação simples, ó, S de simples, S de saturada. Então essa estrutura é uma estrutura saturada. A gente vai olhar também quanto à presença de heteroátomos, certo? Quando você olhar a estrutura inteira, você vê que tem oxigênio. Mas esse oxigênio, ele está ligado a esse hidrogênio, só está ligado a um carbono. Ou seja, ele não está entre carbonos. Se ele não está entre carbonos, então a estrutura será homogênea. E, por fim, você vai olhar se nessa estrutura eu tenho carbonos terciários ou quaternários, para dizer se ela é ramificada. Se não tiver, então ela será uma cadeia do tipo normal. Aí você olha aqui o que a gente tinha feito antes na nossa classificação do carbono. Apareceu um carbono terciário. Então eu tive uma, duas, três pontas de carbono no mínimo. Então essa cadeia é uma cadeia ramificada. Pronto. Pessoal, era isso que eu tinha para falar para vocês. Eu espero que vocês tenham compreendido, certo? Qualquer dúvida que vocês tenham sobre o assunto, deixa aí nos comentários que eu estarei respondendo todos. Obrigada e até a próxima aula.